Tem uma galera que nos assiste aí em Portugal, tem outro pessoal que nos assiste de Macaé, tem um pessoal que é fiel aí nas redes sociais. Então, um beijo para vocês. Deus abençoe a tua vida de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém? Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. Então, abra a sua Bíblia. No capítulo 1 de Efésios, nós estamos aí com uma série. Demos início aqui na quarta-feira, no domingo passado, quer dizer, nessa série. E o tema dessa série é a força da nova criatura. Quem estava aqui no primeiro dia, diga amém. Foi abençoado? Glória a Deus. E quem esteve aqui na quarta-feira também, Natália Furacão, abençoou as nossas vidas aqui. Ela é uma bênção. Então é isso. Eu quero fazer uma leitura um pouco extensiva nessa noite. Eu quero que você me acompanhe nesse momento. Efésios no capítulo 1. Eu estou lendo na versão da NVI. Vamos lá. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram, o louvor da sua glória nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a que é o seu corpo, que é o seu quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Queria que você assistisse um vídeo comigo aí de 2 minutos. Eu fui muito abençoado, eu quero que você assista também.
Foi? Ok. Então, gente, vamos bater um papo? Já melhorou? O clima já melhorou um pouco, né? Eu tô aqui, né, irmão? Eu não vou ficar aqui inventando moda, tá, gente? Vou esperar de verdade. Vamos ficar olhando um pra cara assim. Vai sair, vai ficar bom rapidinho, tá bom? Vou beber uma água. Se quiser, pode passar depois, mano. Foi? Eu recebi esse vídeo aí, o Hugo me mostrou um dia desse aí que nós estávamos juntos, e eu fiquei assim impressionado com essa pesquisa. Queria que você ficasse ligado. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Gente, esse aí é o John Bevere e o Barbudo, eu não sei qual é o nome dele. Se você teve alguma dificuldade aí de ler, porque foi rápido e assim como eu não manja legal do inglês, porque passou pela Zélia Brown. Você pode assistir depois em casa. Mas eu fiquei assim, maravilhado com essa pesquisa, porque não foi assim, uma pesquisa de rua, assim, não. Eles entrevistaram 40 mil pessoas. É uma pesquisa, assim, considerada demais. E os números são, assim, grandes na vida daquele que lê a palavra de Deus, não simplesmente uma leitura de domingo, não simplesmente uma leitura dominical, ou não somente uma leitura num culto de quarta-feira, no culto do meio de semana. Mas a vida de uma pessoa que tem prática, que tem uma rotina de meditação, de leitura da palavra, é assim, demais. Então, esse texto que nós acabamos de ler aqui em Efésios, ele retrata um pouco sobre essa realidade que nós acabamos de assistir agora. Que realidade é essa? A realidade daquele que lê, que tem vida com a palavra de Deus, que se identifica com a palavra de Deus, que se enxerga na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, tem um provérbio que diz assim, olha, a tua palavra é um remédio para a minha vida. Sabe,
É como se a leitura da palavra de Deus fosse um antibiótico. Não é um remédio que você toma uma vez só. Mas é um remédio que você, sabe, tá ali, ó, continuamente fazendo uso. E ele dá alguns números ali, assim, alarmantes. Pessoas com raiva. Coisa tremenda. A raiva cai. Gente nervosinha fica calminha com a palavra. Problema no casamento, melhora bastante. Problema de pornografia, melhora demais. E o que eu acho bacana é que todos os assuntos ali que eles falaram que melhoram, que os números melhoram, são assuntos do nosso dia a dia. Pessoas com tristeza no coração. Pessoas, sabe, com problema no casamento. Quem não passa por problema dentro de casa? Mas ele vai dizer que a leitura da palavra de Deus melhora. Vida na fé aumenta em 230%. Você quer ter uma experiência real com Deus? Leia mais a palavra. Tenha uma prática, uma rotina de meditação da palavra. Nós estamos falando nessa série aí, e o tema dessa série é a força da nova criatura. Efésios, claro, é uma carta que foi escrita para uma igreja. Efésios é considerada como a rainha das cartas. É a carta que o apóstolo Paulo escreve para uma determinada igreja e que resume, é uma síntese do que é a vida da nova criatura. E quem é a nova criatura? Aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que nasceu de novo, que recebeu vida juntamente com Cristo. Essa pessoa não é perfeita. Essa pessoa não é, sabe, aquela pessoa que você olha e fala, caramba, não, essa pessoa ela tem defeitos. Essa pessoa ela tem problemas. Mas essa pessoa ela nasceu de novo e ela está em processo de melhora. Mas se tem uma coisa que essa pessoa é amada. A nova criatura, ela é superabundantemente amada. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para nós algo bem bacana. O apóstolo Paulo escreveu nessa igreja de Éfeso, ele fala muitas coisas relacionadas à nova criatura e a força que ela tem. Você sabia que existe muita força dentro de você? E não é força para levantar, sabe, anilhas e barras no crossfit, né, Paty? Ou na academia, né, nego? Não é essa força que eu estou falando, mas é uma força interior, que foi depositada em nós no dia em que nós nascemos do Senhor Jesus. Então existe uma força dentro da nova criatura, que somos nós que entregamos a nossa vida para Ele, porém, eu posso ter essa vida em mim, eu posso ter essa força em mim e não saber. Eu posso ter esse poder de Deus em mim, mas eu não praticar. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo isso para a igreja de Éfeso. Ele não está escrevendo isso para pessoas que não tinham vida com Deus. Ele não está escrevendo isso para pessoas que não tinham contato com o Senhor ou que não nasceram de novo. Não, ele está escrevendo isso para pessoas que já estavam na congregação. Ele está escrevendo isso para pessoas que participavam do dia a dia da igreja. Você está comigo? Diga amém. Então, Efésios é a rainha das cartas. Ela reforça, ela afirma ainda mais a questão de quem nós somos. Você sabia que você pode ser e ter muitas coisas sem saber? Existem situações que eu faço hoje. Vou puxar uma sardinha aqui para mim. Hein, Paty? Caramba, tem situações que eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir fazer estando lá no CrossFit. Bendito CrossFit. Tá, eu quero só parafrasear aqui. Existem coisas que de repente, se falar para você assim, você vai falar, eu não consigo. Mas você só vai saber quando você praticar. Espiritualmente falando, é assim também. Sabe quando você vai ver uma pessoa sendo curada? Através de uma oração? Quando você orar. Sabe quando você vai ver uma situação se resolvendo dentro da sua casa? Quando você se colocar de pé diante de uma situação que está acontecendo e você abrir a sua boca como nova criatura e falar assim, olha, até aqui foi, agora basta.
porque em nome de Jesus eu estou declarando isso aqui, e o mundo espiritual ele tem que se render ao nome de Jesus. Mas só sabe isso, ou só sabe disso quem pratica. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo isso para a gente que já é crente, para a gente que é nova criatura, para a gente que é da nova aliança. E algo que é muito bacana, no primeiro versículo que aqui de Efésios 1, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Olha que bacana. Que ele não chama essas pessoas, ele poderia escrever assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos pecadores e fiéis ou infiéis em Cristo. Ele podia escrever isso. O que eu quero dizer com isso? Para nós que já estamos há mais tempo ouvindo isso, é um pouco mais fácil, mas ele diz assim, olha, pela vontade de Deus, aos santos, e está com S minúsculo. Ele não escreve aos santos com S maiúsculo, porque ele não está fazendo apologia, ele não está direcionando isso para Jesus, mas ele está direcionando isso para a gente, para pessoas. E quando ele diz que eu e você, ou essas pessoas da igreja de Éfeso, quando ele chama essas pessoas de santos, ele também não está chamando essas pessoas de gente perfeita. Santos aqui, a palavra santo não significa ser uma pessoa que não erra. Quando a Bíblia me chama e quando a Bíblia te chama de santo, não é que você é perfeito, é que você foi aceito. Quando a Bíblia me chama de santo e te chama de santo, é porque nós fomos separados. O que significa a palavra santo? Todos nós, a maioria sabemos. O que significa santo? Separado. A palavra santo nunca significou perfeição. Mas a palavra santo significa aceitação. Então a Bíblia agora, na nova aliança, e para nós que somos novas criaturas, a Bíblia não me chama de pecador. Por quê? Porque o pecador é aquele que vive para errar o alvo. O pecador é aquele que erra constantemente, é aquela pessoa que não nasceu de novo, ela vive do pecado. A profissão dela é o pecado. Agora, o santo, nós, eu e você, nós erramos? Claro que erramos. Claro que nós cometemos equívocos, mas nós hoje não somos mais praticantes. Nós não somos mais hoje reféns, escravos. Por quê? Porque dentro de nós, na nossa natureza, foi mudado. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele nos transportou do império das trevas, do reino da escuridão, e ele nos levou para um outro lugar. E nesse outro lugar não tem como ser santo e ao mesmo tempo ser pecador. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Agora não se assuste que eu vou te dizer, você se recebeu Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, você é um santo do Senhor. Você não é impecável, você não é perfeito, mas você foi aceito, você foi justificado. Por isso que Romanos no capítulo 5, no versículo 1, vai falar assim, olha, hoje nós temos paz com Deus. O que significa ter paz com Deus? Porque nós fomos aceitos. Nós tínhamos uma dívida com Ele. A humanidade tinha uma dívida, mas alguém foi lá e pagou essa conta. E quando esse alguém pagou essa conta, eu e você fomos aceitos pela justiça que alguém praticou. Não foi por causa da minha justiça, não foi porque eu sou perfeito. Eu fui aceito, eu fui na aba da obediência de Jesus. Quem entende isso aí, diga amém. Então nós não vamos ver no Novo Testamento a igreja, as pessoas da igreja sendo chamadas de pecadores. Se você for ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver coisas terríveis que aconteceram. Mas o livro, a carta começa chamando também de santo. Mas só tinha gente com problema. Só tinha gente doida. Mas o que significa isso? Essas pessoas elas foram aceitas, elas nasceram de Deus. São novas criaturas que estão em processo de transformação. Então a gente sempre fala aqui assim, que a salvação é uma corrida de 100 metros. A pessoa vai lá, paga lá um dinheirão na Olimpíada para ver a final de uma prova de 100 metros rasos. Uma prova que dura 9 segundos. O cara vai lá, dá um tiro, o Bolt, sei lá quem ganhou. Foi lá, ganhou 9 segundos. Caraca, paguei um dinheirão para ver uma corrida de 9 segundos. Agora, a salvação, ela é comparada a isso. Por quê? Porque é um ato imediato.
Você recebe o Senhor Jesus, tu não sente nada. Eu não senti nada no dia que eu recebi Jesus. Eu não senti nada. Eu simplesmente levantei minhas mãos para o Senhor, Ele entrou na minha vida, eu não o vi e muito menos o senti. Fiquei esperando o tal de um calafrio, não senti nada. Se fiquei esperando um calor, também não senti nada. E ainda me falaram que no outro dia eu ia sentir, eu ia andar pela rua como se eu estivesse andando sobre nuvens, não senti nada. Tive que pegar um ônibus. Fui normal. Agora, a salvação é um ato imediato. Por quê? Porque eu recebi o Senhor Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida. Agora, o que vem depois disso? Transformação. Aí não é corrida de 100 metros, aí é maratona. Aí tu vai lá para São Paulo e vê lá 42 quilômetros de prova, Gustavo. E o cara sobe e desce. Gustavo, foi hoje. Sei pra quê, gente, coisa de maluco. Foi hoje 47 quilômetros, foi daqui a Candelária pedalando, gente. Podia pedalar, gente, aqui ó, na beira do valão, aqui, dá 3 voltas, faz alguma coisa. Não, mas pedalou 47 quilômetros. É uma jornada. Não adianta que não dá para você chegar na Candelária em 5 minutos. Não é um ato imediato. Então, salvação é um ato imediato. Transformação é o quê? Longo prazo. Então a Bíblia me chama e a Bíblia te chama de santo, não te chama de perfeito. Por quê? Porque nós estamos em fase de quê? Transformação. Você está comigo? Diga amém. Então o apóstolo Paulo nos chama de santos com S minúsculo e não de pecadores. No Novo Testamento, nós somos chamados de santos, separados, exclusivos. Primeiro, por isso que 1 Pedro vai dizer que nós somos um povo exclusivo de Deus. Um povo separado por Deus e para Deus. Então, não significa que nós não pecamos. Eu sempre gosto de fazer essa demonstração, de fazer essa brincadeira, né? Quem aqui faz pipoca em casa? Faz um sinal com as mãos aí. Faz pipoca. Todo mundo faz pipoca em casa? E quem aqui é pipoqueiro? Quem faz pipoca aí? Levanta a mão. Mas quem é pipoqueiro? Agora eu vou fazer uma... Quem aqui cuida do cabelo quando acorda? Penteia o cabelo. Mas quem aqui é cabeleireiro? Mas só o Joel aí. Só o Joel. Quer ver outra coisa? Quem aqui, mulheres, quem aqui faz maquiagem quando acorda? Levanta as mãos. Não, quem é mulher e faz maquiagem quando acorda? Amém? Mas quem aqui é maquiadora? Só Carol e Jussiara. Por quê? Porque elas vivem disso. É a prática de vida delas. Então agora vamos para o nosso contexto aqui. Quem aqui peca? Quem aqui erra? Todos nós erramos. Agora, dizer que nós somos pecadores, aí já é outra coisa. Por quê? Porque a nossa natureza foi transformada, de dentro para fora. Você consegue entender isso? O pecador não vai entrar no céu. Mas você vai chegar no céu e tu vai falar assim, e você? E a outra pessoa vai falar, você também. Por quê? Porque nós imaginamos que estar no céu ou estar na igreja é para quem é perfeito. E o céu não é lugar de gente perfeita. O céu é lugar de gente que foi aceita. Gente redimida, gente que teve uma dívida paga. Você está entendendo isso? Então eu não estou aqui também fazendo apologia para pode pecar à vontade. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou ensinando aqui. O que eu estou ensinando aqui é que quanto mais eu me conheço em Deus, quanto mais eu tenho a revelação do que Ele fez na minha vida, menos eu erro o alvo. E eu te falo isso com, sabe, eu bato no peito e digo para você assim, que quem tem ouvido essa mensagem, a gente tem percebido isso. Que nós erramos menos quando nós nos conhecemos mais. Quanto mais eu entendo o quanto que eu fui perdoado e quanto mais eu entendo o quanto que eu sou amado, menos erros nós cometemos. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, a graça de Deus, é quem nos ajuda, quem nos orienta, quem nos capacita a viver de maneira pura, justa e piedosa. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Então, meu irmão, isso aqui não é apologia para vivermos no deixa a vida me levar, não é isso. Mas é uma apologia para nós olharmos para a palavra de Deus e falar assim, cara, como eu sou amado por Deus. Você entende isso aí? Diga amém.
Então é claro que nós erramos, mas nós somos santos porque nós recebemos a vida de Jesus em nós. Se Jesus habita em mim, eu tenho a mesma natureza que ele. E se a natureza dele é uma natureza que é santa, eu tenho a mesma natureza que ele. Ele fez isso por mim. E não tem como ser santo e pecador ao mesmo tempo. Nós somos santos porque nós temos vida com ele. E não tem nada a ver com minha obra. Não fui eu quem conquistei isso, foi ele quem conquistou por mim. Amém? Então é vida dele, por causa dele, foi nele, foi obra dele. E qual foi a minha participação? Eu só creio nisso. Eu não sinto isso. Eu não acordo sentindo borboletas na minha barriga dizendo, ai, como eu estou hoje, como eu sou filho hoje. Não, eu sou filho hoje, eu sou filho amanhã. Quando eu erro, eu sou filho. Quando eu acerto, eu não sou mais filhão. Eu não sou mais, agora tu era filho, agora tu é filhão. Não, eu sou filho do mesmo jeito quando eu erro ou quando eu acerto. Agora, não significa que eu não tenha um pai que não bata no meu ombro e fala, ó, você está trilhando um caminho errado, sai desse caminho e vem por aqui. Esse aqui é o caminho. Porque nós temos um pai que cuida de nós. Então, a nova criatura, ela tem força, porque ela não vive como um mendigo. Ela não vive como um pedinte, como alguém que não é provido, como alguém que não tem um pai, como alguém que não tenha a quem recorrer. A nova criatura não é órfã. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O verbo está no passado. Ele nos abençoou, não é algo que um dia ele pode fazer, não é algo que um dia de repente, se ele estiver bem, ele pode fazer, não é algo que pode ser hoje ou amanhã, não, ele já fez algo na cruz do Calvário por mim, por você, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está escrito assim na tua Bíblia? Sim ou não? Então a nova criatura não é órfã. Nós temos provisão em Deus, nós temos cuidado de Deus, nós temos o Senhor ao nosso favor, nós já somos abençoados. Eu e você já temos um lugar em Deus. Eu e você já somos filhos, nós já somos hoje, nós já somos agora abençoados com as bênçãos espirituais. Agora, o que são essas bênçãos espirituais? São promessas que somente Deus poderia prometer e cumprir. Essas bênçãos espirituais não tem nada a ver com coisas palpáveis, mas são coisas que acontecem dentro de nós. Agora, hoje eu estava lá na Academia da Fé e uma palavra assim maravilhosa. Agora, quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu priorizo o dono do reino, que é o próprio Deus, as outras coisas vêm atrás de mim. Quando eu dou prioridade ao Senhor, as outras coisas me acompanham. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que, olha, a bênção de Deus, ela vem atrás de nós e ela nos alcança. Agora, quando eu escolho Deus. Você consegue entender isso? Então, Efésios no capítulo 1, versículo 3 vai dizer que nós já somos hoje, agora, abençoados. Então você e eu podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu sou abençoado. Ah, mas está tudo ruim, o circo está pegando fogo, está tudo complicado. Eu sou abençoado. Por que nós somos abençoados? Porque eu tenho primeiramente Ele dentro de mim. E eu tenho promessas dele para a minha vida de que tudo isso ele pode resolver. Então, o que são essas bênçãos espirituais? São promessas que somente Deus poderia prometer e cumprir. Exemplos, paz. Você compra paz em mercado? Hein? Você compra paz em mercado? Você vai ali na loja ali do irmão Walter e fala, aí, me vê um pacote de paz. E vai no mercado e fala, eu quero meio quilo de alegria, eu quero 250 gramas de saúde e 700 gramas de provisão e eu quero 1 quilo de salvação. Alguém faz isso? Por quê? Porque são promessas que a gente não encontra
São coisas que a gente não toca a mão, mas são coisas que a gente recebe pela fé e põe em prática com ações. Então, o que significa? Eu e você já temos paz dentro de nós. Mas o problema é que nós fazemos conexões achando que paz é ausência de problemas. Paz não é ausência de problemas. Paz é o circo tá pegando fogo, mas tem uma porta lá assim, ó, piscando, e Deus falando assim, ó, é por aqui. Sai por esse caminho aqui. Então tudo pode estar caindo ao nosso redor, mas o Senhor sempre tem uma saída para mim e para você. Em meio à guerra, Ele sempre tem paz para nos dar. Tinha uma novela da Globo que as pessoas falavam, vitória na guerra. Então paz é vitória na guerra. Não é ausência de guerra. Você está entendendo isso? Alegria. Alegria, gente, muitas pessoas também confundem. As pessoas acham que alegria, uma pessoa alegre é aquela pessoa que vive contando piada, fazendo os outros rir, sendo o bobo da corte da história. A verdadeira alegria não tem muito a ver com isso. Com simplesmente ser uma pessoa extrovertida. Alegria não é algo que você sente hoje e amanhã você não tem mais. Alegria é um estilo de vida. É isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina, dizendo, olha, eu sei viver com isso, sei viver sem isso, eu sei viver com isso, sei viver sem... Eu aprendi a me adaptar, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que são bênçãos espirituais? São coisas que eu não consigo enxergar, são coisas que eu não consigo comprar, mas são coisas que já estão dentro de mim, só que às vezes eu não sei por quê, porque eu não pratico. Você está entendendo isso? Meu irmão, você pode estar passando por um problema difícil, assim como eu estou passando, e todos nós aqui podemos estar passando. Você pode estar passando por uma angústia, você pode estar passando por um tempo de enfermidade, por uma situação complicada, você pode estar passando por uma situação que parece que não tem provisão, você pode estar passando por uma situação que parece que tem um exército se levantando contra você. Mas se você olhar para dentro de você, se você se prostrar diante de Deus e acalmar o seu coração e falar assim, Senhor, eu sou uma nova criatura, eu tenho força do Senhor, eu tenho poder do Senhor dentro de mim e eu quero invocar agora o teu poder sobre a minha vida, eu quero me colocar diante dessa situação e eu quero declarar um basta, eu quero declarar agora vencido esse problema em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil. Mas certa vez Jesus ele chamou os seus discípulos e falou assim, olha, passemos para o outro lado da margem. E Jesus entrou no barco e foi dormir. E eles pegaram uma tremenda tempestade. E os discípulos se desesperaram e foram acordar Jesus. E quando foram acordar Jesus, Jesus simplesmente ele foi na ponta do barco e ele abriu a sua boca e ele mandou a tempestade parar. O que ele estava fazendo? Ele estava agindo como se deve agir. E ele vira para os seus discípulos e fala, vocês são homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo para esses homens? Olha, vocês têm que fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, o que é ser nova criatura? É andar na terra como Jesus andou. Só a Natália entendeu. O que é ser nova criatura? É andar na terra como Jesus andou. Como que Jesus andou na terra? Jesus andou na terra provido. Jesus não era um mendigo. Jesus, você não vai ver relato de Jesus ficar pedindo coisas para comer, beber ou vestir. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando morreu, os soldados romanos partiram a sua túnica em 4, porque tinha valor. Jesus andava com 12 homens ao lado dele. Vocês acham que eles ficavam pedindo pão para os outros para comer? Vocês acham que ele vivia mendigando? Jesus tinha um tesoureiro no grupo. Tu já viu um mendigo ter tesoureiro? Tu já viu alguém que não tem provisão financeira ter tesoureiro? Por quê? Porque Jesus ele era provido e ele ainda provia para os 12 que andavam com ele. Vai sustentar 12 homens. Sustenta 12 crentes. Então o que eu quero dizer para você? Nós estamos nessa terra como Jesus. Nós estamos aqui nessa terra como Jesus, providos, amados, favorecidos. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo.
A mesma frase que Deus Pai fala para Jesus, Ele fala para mim e para você. Esse é o meu filho em quem eu me alegro. Então o que é ser nova criatura? É viver, é saber, é ter essa consciência de que o Senhor, Ele cuida de mim. De que eu tenho força dentro de mim. Que eu não sou um Zé Mané. Eu não sou qualquer pessoa. Um mendigo espiritual que vive pedindo, que vive derrotado, que vive prostrado. Eu não estou dizendo que a nova criatura também não passa por problemas. Passa por problemas sim. Quem anda comigo aí mais perto sabe do que eu estou enfrentando, com um caminhão com motor batido há mais de um mês já. E qual tem sido a canção dos meus lábios? Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu vou voltar, eu vou parar. Eu vou me espernear e falar, Senhor, A minha canção tem sido, Senhor, Tu és o meu provedor, o Senhor me sustenta, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas Tu vai me tirar dessa situação. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas elas. Claro que nós passamos por lutas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, olha, tudo que o inferno quer é tirar de mim e de você o nosso bom ânimo. Amém? O que significa o bom ânimo, gente? Bom ânimo é vida. Você já viu algum desenho inanimado? Nós parávamos em frente à televisão para assistir um desenho que era o quê? Animado. Por quê? Porque ele tinha vida. Se mexe, se move. Você é um ser espiritual, você é uma nova criatura. Você não existe para viver de maneira prostrada, falecida. Pelo contrário, existe poder dentro de você, para você se levantar e falar assim, olha, eu posso estar passando por tudo isso, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Ele zela pela minha vida, Ele sustenta a minha vida. Efésios no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 11 vai dizer, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, nós como novas criaturas, nós também não somos obras do acaso. Você não é a raspa do tacho, como de repente falaram para você, olha, você nasceu porque assim, estava eu e papai, e aí, sabe, num negócio assim, a gente piscou o olho, você, puf, nasceu você. Se alguém um dia falou para você que você é a raspa do tacho, se alguém um dia falou para você que você não foi programado, se alguém um dia virou para você e falou assim, olha, cara, você não era plano nosso, deixa eu falar, pode não ter sido plano dos seus pais biológicos, mas no céu já existia uma programação para a minha vida e para a sua vida. Então nós, como novas criaturas, não somos obras do acaso. Você não foi um cuspe que de repente, puf, nasceu. Que criança linda! Ou que criança feia! Não, não é você. Existe algo que o Senhor planejou, programou para você. Existe um propósito, existe um lugar, existe um destino que o Senhor lá atrás, antes da fundação do mundo, Ele já pensava em você. Eu vou criar o Joel para isso, isso, isso. Eu vou criar o Carlos para isso, isso, isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se alegre no Senhor. Porque como novas criaturas, se tem uma coisa que nós não somos, é resto. Nós não somos resto. Ou seja, Deus então nos planejou. Nós não somos uma massa sem forma.
Nós somos amados, planejados com um plano e um propósito. Nós fomos colocados nessa terra como sementes para frutificarmos, para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa isso? Agora sim, quando Deus nos coloca, nessa terra, Ele nos separa, Ele nos compra, Ele nos chama de santos, para que nós possamos viver como santos. Quem são os santos? Aqueles que vivem se separando daquilo que não presta. Santos e irrepreensíveis. Você nunca mais vai errar? Claro que não, nós vamos errar. Mas o apóstolo Paulo ele diz para mim, para você, olha, foge daquilo que tem aparência de mal. Eu acho mal barato isso, que ele não fala para nós fugirmos do mal, ele fala para fugir daquilo que tem só aparência. Tem aparência do mal? Então foge. Então, de fato, de verdade, nós não somos obras do acaso, nós somos amados pelo Senhor, mas existe um estilo de vida para a nova criatura viver. Existe uma maneira que a nova criatura precisa entender a viver. Valeu. E como é que é essa maneira? Eu preciso viver todos os dias da minha vida me submetendo ao Senhor, me submetendo à sua palavra, me submetendo à verdade dele. Querido, eu e você, nós podemos ter muitas verdades dentro de nós, mas quando a verdade de Deus chega, a gente tem que abrir mão de tudo e falar, Senhor, eu abro mão de tudo, quem manda aqui é o Senhor, olha, o Senhor é fiel, o Senhor é fera, e é o seguinte, eu quero te obedecer. A palavra também vai dizer que nós somos predestinados. Que predestinação é essa? Não estou aqui levantando bandeira de Calvino, ou de se eu sou calvinista ou se eu sou arminiano. Não venha para a simples igreja procurando isso, porque eu nunca vou entrar nessa discussão com você. Lá no céu não vai ter ninguém assim, olha, você lá na terra foi calvinista ou arminiano? Calvinista, direita. A rapaziada lá do calvinismo está lá na direita. Eles não se misturam não, hein? Ah, você foi arminiano, esquerda. Eles estão tudo lá, tem um cantinho lá, galera do... Não venha para cá pensando que eu vou entrar nessa discussão com você. Essa predestinação aqui não é uma predestinação fatalística, fatal, mas é uma predestinação ao mundo. Deus, ele amou o quê? Ao mundo. João 3,16 vai dizer para mim e para você que Deus amou quem? Ele não amou simplesmente uma camada de pessoas. Ele não amou simplesmente um pouquinho de gente. Deus amou o mundo. Então essa predestinação é uma predestinação para aquele que quer. Para aquele que deseja o Senhor. A predestinação está disponibilizada para a humanidade, mas somente aqueles que quiserem vão usufruir disso. O que significa isso? O Gustavo faz aniversário. Aí eu vou, ligo para o Gustavo e falo, pô, Gustavo, comprei um presente para você, está aqui em casa. Enquanto o Gustavo não for lá em casa, o presente é dele. Enquanto ele não vai na minha casa, ele não pode usufruir do presente que eu comprei para ele. Assim é a predestinação que o Senhor tem para a humanidade. Deus, ele conquistou na cruz salvação, libertação, vida, paz. Ele conquistou todas essas coisas na cruz através de Jesus. Enquanto a humanidade não despertar para isso e não for lá buscar esse presente que somente através de Jesus, ninguém tem acesso. Então, essa predestinação é para o mundo. Deus amou o mundo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Assis, coloca para mim. Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao 13. Vamos acompanhar essa leitura. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens. Amém ou não amém? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu fui estudar o que significa essa palavra todos. Peguei meu material, tem muita coisa, muito material, muito livro. Eu estudei no hebraico, no aramaico, no grego, no latim, no inglês e outras coisas. Sabe o que significa todos?
Todos. Todos significa todos. Deus amou todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Se a atitude do homem pode ser o mais vil pecador, pode ser o cara o pior dos piores. Se ele se arrepender diante de Deus e falar, Senhor, eu me arrependo, coloco diante de ti, eu te confesso aqui os meus pecados, ele tem perdão na hora. O Senhor lança no mar do esquecimento todo o passado dele. Deus perdoa ele, mas ele vai estar em cana ainda. Ele vai pagar a cadeia dele. Mas ele vai pagar a cadeia dele como perdoado. Deus, ele não é injusto de tirar as consequências. É isso que as pessoas não conseguem entender. Mas ele pode estar no cárcere, batendo no peito e falar assim, olha, eu sou uma nova criatura, eu sou perdoado. O Senhor lançou no mar dos esquecimentos todos os meus pecados. Então a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então por isso que nós não cremos nessa predestinação que marca somente uma classe de pessoas. Porque senão a gente poderia até parar de evangelizar as pessoas. Porque nós poderíamos, antes de falar de Jesus, falar assim, vem cá, tu é predestinado ou não? Aí eu já sou, não, tranquilo. E você? Não, então tu vai para o inferno mesmo, meu irmão, não, nem adianta. Então a predestinação é uma predestinação que é um presente que o Senhor conquistou para toda a humanidade. Mas somente aqueles que querem, que vão experimentar. Bota o versículo 12, assiste. Por favor. Ela quem? A graça. Ela nos ensina a renunciar. Quem é que nos ensina a renunciar à impiedade? A graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. É quem que nos ensina a renunciar às paixões mundanas? É quem, gente? É quem? Aleluia. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta ficar falando do pecado, é pecado, não pode, é pecado, que mais pecado vai aparecer. Quanto mais se fala de um assunto, mais aquilo ganha evidência e mais aquilo ganha força. Se nós enchermos os nossos lábios, o nosso coração falando, a graça transforma, a graça transforma, a graça transforma, a graça transforma, a graça liberta, a graça salva, a graça transforma, a graça faz e acontece, mais as pessoas vão se sentir, perceber amadas e mais as pessoas vão acertar o alvo. Porque não é na força do homem, não é na força do braço do homem que a pessoa é transformada, mas é a graça de Deus que ajuda. Quando você está diante de um problema, a primeira coisa que nós falamos é o quê? Só a graça. A gente faz isso de maneira inconsciente, mas de fato é só a graça de Deus. Por quê? Porque graça é poder de Deus não para você pecar, graça é poder de Deus para não pecar. A graça é o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós vencermos aquilo que o homem não consegue vencer. Nós só conseguimos vencer por causa da graça. Então, não existe esse negócio de predestinação. Então, assim, o que existe é um ato de amor. Então, é um amor ao mundo, a todos. Porém, nem todos darão ouvidos. O Senhor deseja que todos sejam salvos, mas todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque nem todo mundo deu ouvido. Mas para nós que somos agora a igreja, que somos novas criaturas, nós precisamos entender o quanto que nós somos amados, escolhidos e que existe um lugar de destino e de propósito para mim e para você. Pode passar aqui, meu sobrinho, vem. Passa e dá um high five. Amém, gente? Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, cara, existe um lugar de destino e de propósito para mim e para você. Amém? Você não é obra do acaso. Você não está aqui simplesmente para cumprir um período. Você não está aqui simplesmente para acordar, pegar o 342 e trabalhar, voltar para casa. Não. Existe um propósito para mim e para você. Existe algo que o Senhor planejou para a minha vida e para a sua vida, para você e eu fazermos. Amém, gente? Amém? Versículo 7 de Efésios, no capítulo 1, vai dizer assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça.
somos como novas criaturas, totalmente perdoados e redimidos pela graça. Não existe mais esse peso no coração da nova criatura de ficar olhando para trás. O apóstolo Paulo é uma das melhores pessoas para nos ensinar sobre isso. Consentiu na morte de Estevão, perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro tão maravilhoso com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus escolheu o apóstolo Paulo para poder pregar a palavra da graça para os gentios, e por causa dele nós estamos aqui também. Mas ele não poderia, se ele ficasse preso no seu passado. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve, olhando para o alvo. Eu prossigo olhando para o alvo, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então a nova criatura, ela esquece do passado. Por quê? Porque o passado, quanto mais eu olho para trás, mais eu bato. Você já viu alguém dirigir assim? Nós não dirigimos olhando para trás, pelo contrário. Nós temos ferramentas que nos remetem a olhar para trás, mas ninguém vive olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Qual é o tamanho de um retrovisor comparado ao tamanho de um para-brisa? O tamanho do retrovisor desse tamanho, o outro desse tamanho e o outro desse tamanho. Qual é o tamanho do para-brisa? Enorme. A visão que Deus tem para o seu futuro é muito maior do que para o seu passado. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Dá certo não. Ninguém faz uma maratona olhando para trás. Ninguém faz uma caminhada na beira da orla de Jardim América olhando para trás. Ninguém faz nada olhando para trás. Ei, tem que olhar para trás para não ser assaltado. Então, como novas criaturas, nós somos totalmente perdoados, redimidos pela graça. E essa vida que Jesus conquistou para mim e para você, ela tem um propósito. Você já parou para pensar qual é o propósito de você ter aceitado a Cristo e estar hoje congregando numa igreja? Você já sabe qual é o propósito? Você já parou para pensar nisso? Se você acha que é simplesmente para domingo e quarta-feira se reunir com um povo amado, você está redondamente enganado. Sabe por que eu e você fomos e somos alvos da graça e da misericórdia de Deus? Para poder expressar o amor do Pai para outras pessoas. Qual é o propósito então da igreja estar no mundo? Ela tem um propósito de revelar o Pai ao mundo. Assim como Hebreus no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que vai dizer, antes os profetas falaram, mas agora o Filho de Deus fala, e este Filho é a expressão exata. Ele não simplesmente se parece um pouquinho, não, ele é a expressão exata. Ninguém nunca viu a Deus Pai, mas muitas pessoas viram Deus Filho, Jesus. E se a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus Pai, Deus Pai é maneiro demais. Ele não é um vovozinho carrancudo de barba e cabelo branco com uma madeira pronta para dar na tua cabeça quando você erra. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Jesus andou por toda a terra fazendo bem a todos. Jesus é espetacular. E se Jesus é a expressão exata de Deus Pai, hoje ele delega isso para a igreja. E a igreja, ela não tem que ser um grupo de gente chata, complicada, que mais atrapalha as pessoas de entrarem pelas portas do que ajuda. Por isso que aqui a nossa frase é, vivendo o evangelho descomplicado. Nós não vivemos um evangelho irresponsável. Nós não vivemos um evangelho irresponsável, nós vivemos um evangelho descomplicado. Vem tatuado, vem de piercing, vem de alargador de orelha, vem careca, cabeludo, vem, meu irmão, deixa vir. Deixa vir. Deixa vir. Acho que é por isso que Xande, Carlos, Thaís, estão tudo aí. Deixa vir, deixa estar. Gente, a gente ia se assustar. Nós iríamos nos assustar se Jesus estivesse nesse tempo andando no nosso meio. Em dia de domingo, eu te garanto que Jesus estaria atrás do campo ali, atrás do gol da praça.
Eu não te falo qual time que ele ia torcer, mas ele estaria ali. Ele seria uma pessoa maravilhosa. Ele estaria depois da reunião aqui chamando a gente para tomar um açaí. Vamos tomar um açaí? Jesus não é uma pessoa chata, rabugenta, que não gosta de bater papo. Jesus se assentava com tudo que é gente. É a igreja que tem essa forma ridícula de viver, de fechar as portas para as pessoas da rua. E a igreja tem que estar preparada para receber gente doida. Por isso que a gente fala que desde o início, desde lá de casa, deixa os malucos vir. Deixa os doidinhos chegarem. Aí, tá vendo? Deus está falando, hein? Quando nós começamos a igreja, teve um período que eu falei assim, Senhor, eu pedi para os malucos, mas o Senhor tá demais já, meu irmão. Gente, era cada história que a gente ficava assim, tinha gente que a gente falava assim, cara, melhor a gente não andar muito perto, não. Teve um caso que a Natália falou assim para mim, olha, eu tô com meu coração um pouco pesado. Teve um que a gente levou na minha mãe falou assim, olha, não traz mais esse garoto aqui não. Olha, queridos, meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você, que Jesus, ele é a expressão exata de Deus Pai. Jesus é maneiro demais. E a igreja, ela tem que ser também. A igreja, ela tem que expressar a vida de Jesus. Ela tem que ser atraente. Ela tem que, ser desse jeito, agradável, onde as pessoas têm mais prazer de estar do que não estar. Igreja não é um lugar onde a gente tem que fazer assim, tá dando a hora, cara, eu tenho que ir. Eu queria tanto ficar vendo essa televisão, eu queria tanto fazer outra coisa. Não, mas a igreja é um lugar que a gente fala assim, caramba, eu vou botar minha melhor roupa, eu quero estar com os meus irmãos, é muito bom. Já acabou o culto. Só que a igreja, gente, não é parede. São pessoas. Gente difícil, complicada, doido, maluco, varrido, mas que ama Jesus e que não se conforma em permanecer do jeito que está. A nova criatura, ela não é uma pessoa acomodada. A nova criatura não é uma pessoa que fala assim, eu nasci assim, eu sou assim, síndrome de Gabriela não faz parte da vida da nova criatura. Por isso que eu gosto de gente doida. Tem uns caras que me procuram e falam assim, meu irmão, eu tô com mulher na rua, meu irmão, eu tô cheio de transação errada. E aí? Mas eu quero mudar. Eu falo, então meu irmão, tu já deu um grande passo. Não é perfeito. E aí o cara vai dando feedback e vai falando, mano, não tem mais nada de rolo, não tem mais nada de transação, tô levando meu casamento. Show, mano. Isso significa ser transformado de dentro para fora. Isso significa expressar a vida do Senhor Jesus. Jesus nunca chamou ninguém perfeito para andar com ele. Só chamou gente ruim. Só chamou gente maluca. Mas por causa desses malucos que a palavra de Deus chegou até aqui em Jardim América. É por causa de um maluco chamado Pedro que arrancava a orelha dos outros que a palavra de Deus foi expandida. É por causa de um maluco chamado Saulo que virou Paulo que a palavra de Deus chegou nesse lugar. É por causa de um homem chamado João, que a Bíblia diz que ele antes era o filho do trovão, mas agora ele é o apóstolo do amor, que a palavra de Deus chegou até nós. Gente doida, gente maluca, mas que descobriu o seu propósito, que descobriu por que foi chamado, que descobriu o quanto que foi amado e perdoado, e por isso que está aí. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então o apóstolo Paulo vem assim descrevendo muitas coisas boas para a igreja. Então chega no versículo 15... ele se alegra com a fé que as pessoas tinham e com o amor que eles demonstravam. Isso é bom demais, é louvável, é maravilhoso. O justo vive pela fé e a Bíblia diz que nós devemos amar a todos os irmãos. Por essa razão está escrito, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no amor, no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Eles eram pessoas de fé, eles eram pessoas que amavam, mas nós podemos andar em fé e acharmos que é só isso. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Claro que nós precisamos de fé, sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas se olharmos para a oração que o apóstolo Paulo faz por essas pessoas que andavam em fé e em amor, a gente vai reparar que ainda faltavam algumas coisas na vida dessas pessoas que já eram novas criaturas, que já estavam na igreja, mas ainda assim o apóstolo Paulo faz uma oração por eles. E a gente só ora por aquilo que a gente ainda não tem. É verdade ou não é? Quando a gente ora por causa, a gente pode orar agradecendo, mas quando nós fazemos uma oração de petição, a gente ora porque a gente não tem algo. Aí olha só a oração. Versículo 16 ele fala, não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Que oração era essa? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então o apóstolo Paulo ele faz uma oração pela igreja, por pessoas que já andavam em fé e em amor, mas que talvez não tinham a profundidade do conhecimento da força que tem a nova criatura. Dá um high five nessa pessoa que está ao seu lado e fala assim, você e eu somos novas criaturas. Mas nós precisamos saber a força que nós temos em Deus. Então olha só, então nós precisamos entender aqui algumas promessas que a nova criatura ela tem de direito. A primeira é, versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê. Levante as tuas mãos e fala assim, eu sou nova criatura, mas eu preciso ter espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eles eram novas criaturas, eles eram salvos, eles eram amados, favorecidos, mas o apóstolo Paulo ora por essas pessoas para que eles tivessem espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus aplicado no nosso dia a dia. Revelação no pleno conhecimento dele. Nós corremos um sério risco de congregarmos numa igreja, mas não termos sabedoria, não termos conhecimento de Deus e simplesmente batermos no peito e dizer, eu tenho fé. Mas existe muito mais para a nova criatura. Existe algo muito mais profundo para a minha vida e para a sua vida. Existe, sabe, um rio, um oceano que o Senhor quer revelar para mim e para você em relação a termos sabedoria, em relação a termos conhecimento dele, em relação a termos revelação na palavra dele. A segunda coisa que ele fala, no versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olhos do coração aponta para o homem interior, aponta para uma esperança acesa em relação à herança que nós temos, que se chama vida eterna. Queridos, meus irmãos, em nome de Jesus, um dia, uma trombeta vai ser ouvida. E a palavra de Deus diz que todos os quatro cantos da terra vão ouvir o soar dessa trombeta. E a Bíblia diz que nós subiremos juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma promessa, nenhum Deus nesse mundo tem uma promessa igual ao nosso Deus, de que um dia vai voltar para buscar sua noiva, de que um dia vai voltar para buscar sua igreja. Existe uma esperança para a nova criatura. Existe uma vida maravilhosa para a minha vida e para a sua vida, para vivermos aqui na terra. Mas existe algo sobrenatural, muito, infinitamente maior e melhor e mais profundo, nos esperando. Só a nova criatura tem essa esperança em Deus, de que um dia Ele vai voltar e vai nos buscar, e eu vou, e você vai. Oh, aleluia! Fique de pé nesse momento. No versículo 19 vai dizer que poder de Deus que opera na vida dos que creem. Olha o versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, não adianta estar na igreja. Tem que estar na igreja, mas tem que crer. Existe poder de Deus para a minha vida e para a sua vida, mas esse poder só opera na vida daqueles que creem.
Nós estamos com Jesus, com autoridade e não sendo autoritários. Nós temos autoridade e nós não somos autoritários com ninguém. Nós temos autoridade para abrir a boca e mandar fogo no inferno, mas nós temos amor no coração para agir com as pessoas. Eu e você não estamos nessa terra como medrosos. Eu e você não estamos nessa terra como mendigos, nem como escravos. Mas nós estamos nessa terra com poder. Mas eu e você só vamos experimentar quando nós praticarmos esse poder. Existe poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é a nova criatura. A nova criatura tem força. Versículo 21, Paulo escreve que lá atrás, falando sobre nós, olha só, muito acima de todo governo, esse poder é muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, ou seja, Paulo está falando do tempo em que ele estava, mas tem uma vírgula, ele vai falar assim, mas também na que há de vir, ou seja, nesse tempo que se chama agora. Existe um poder de Deus sobre a minha vida, e o mesmo poder que operou na vida dos apóstolos está sobre a igreja. Aleluia! Eu não sei se isso anima o teu coração, mas o meu coração salta de alegria. Paulo então escreve isso, que nós estamos como eles lá atrás. E no versículo 22 e 23, vai dizer, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o que da igreja? Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça. Mas os pés pertencem ao corpo ou pertencem à cabeça? Eu nunca vi alguém andando com o pé na cabeça. Deus, ele deu a direção para o cabeça, mas os pés pertencem ao corpo. Jesus é o cabeça, mas os pés pertencem à igreja. É a igreja que tem o poder de pisar nessa terra e mudar a história dessa terra. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus fez, ele fez com excelência, mas hoje ele delegou para mim e para você. Nós somos os pés de Jesus na terra. Nós somos as mãos de Jesus na terra. Nós somos o abraço de Jesus na terra. Nós somos a palavra de Jesus na terra. Nós somos o poder de Deus na terra. Nós somos novas criaturas e nós temos autoridade e poder. É a igreja que tem o poder de virar o jogo hoje. É a igreja que é a expressão do cabeça. Ei, dê um high five nessa pessoa e fala assim, vá, bate aqui, Marcele, vá e mostre a sua força. Bata no teu peito e diga, eu sou a igreja. Deus está contando comigo. Aplauda ao Senhor nessa noite. Tu és minha luz, minha salvação. Coloca a letra aí, por favor. Põe a letra aí, assiste, por favor. Aleluia. Tu és minha luz, tu és minha luz, minha salvação, minha segurança está em ti. Minha força é nas lutas, o meu socorro vem de ti. Confio em ti, eu nada
Deus. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei, pois comigo está. É isso aí! Confio em ti, meu Deus. Eu confio em ti. Eu nada temerei. Eu nada temerei, pois comigo estás. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós somos novas criaturas, nós temos força do Senhor dentro de nós, nós temos poder do alto em nós, nós não somos mendigos nessa terra, nós não somos órfãos, nós não somos pedintes, mas nós somos filhos amados, herdeiros juntamente com as riquezas de Cristo, favorecido, desejado, amado. É assim que o Senhor me vê, é assim que o Senhor te vê, é assim, meu irmão, é assim. Deixa esse negócio fluir no teu coração. É assim que o Senhor nos vê. Nunca mais deixa alguém falar que você não é, que você, sabe, é um mendigo espiritual. Nunca mais. Aleluia. É porque eu preciso acabar aqui, meu irmão, eu preciso encerrar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja liberada sobre as nossas vidas e que nós possamos hoje deitarmos e saber, ter essa consciência de que nós somos novas criaturas e que nós temos vida de Deus dentro de nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, levantando mãos santas e declarar: Senhor, eu sou muito amado por Ti. Aí tu é muito amado, você é muito amado por Deus. Aleluia! Confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei, pois comigo está. Simples igreja, será que a gente consegue cantar isso com mais força para rasgar os céus de Jardim América e fazer com que essa verdade transforme as nossas vidas de dentro para fora? Amém? A gente vai começar cantando e esse negócio vai crescer em nós. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Eu confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Agora sim, sai simples igreja, levante as tuas mãos e declare mais uma vez. Confio em Ti, meu Deus. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei, pois comigo estás. Aplauda ao Senhor nessa noite. Nós vamos orar aqui pela nossa faixa preta de jiu-jitsu. Vai para uma competição lá em Portugal. E nós, como igreja, queremos declarar sobre a vida dela. Ela não é apenas uma lutadora, uma praticante das artes marciais, mas ela é os pés do Senhor Jesus, de kimono e faixa preta.
Você não é apenas um advogado com terno e caneta, Gustavo, mas você é as mãos, os pés do Senhor. Joel, tu não é simplesmente um homem com a tesoura na mão. Você é um homem de Deus. Eu e você não somos apenas as pessoas que trabalham no dia a dia. Nós somos a igreja do Senhor. E é com a igreja que ele está contando. E a Thaís está indo lá para a Europa para competir. E nós, como simples igreja, nós como igreja, abençoamos a vida dela. Nós declaramos em nome de Jesus que tu possa ir e voltar debaixo de paz e segurança. Não te faltará nada naquele lugar. Nós declaramos portas abertas sobre a tua vida. Um voo de ida e um voo de volta superabundante, abençoado. Uma hospedagem a melhor possível. Luta abençoada em nome de Jesus. Nós como igreja declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. E profetizamos que de alguma forma você possa manifestar Jesus naquele lugar. Vai debaixo dessa bênção da igreja, em nome de Jesus, aleluia. Tem cantina, meu irmão, passa lá, come um biricutico lá, fica à vontade, toma um refrigerante.